acidentes do trabalho na comarca da capital. Artigo 344. As petições iniciais das ações de acidente do trabalho conterão, inciso 1, a qualificação completa do autor, com indicação de dados que permitam sua perfeita individualização, tais como data de nascimento, filiação, número do RG e número de inscrição no CPF. Inciso 2. A identificação do empregador, o local onde as atividades eram exercidas, a menção ao início da atividade laborativa, ao trabalho desempenhado e aos valores dos salários recebidos. Inciso 3. Os elementos indispensáveis para a requisição de informações junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e ao empregador, e, se necessário, de outras entidades públicas ou particulares. Parágrafo único. A petição inicial será instruída com documentos que comprovem as informações declinadas, sobretudo, se possível, com cópias repográficas da carteira profissional concernentes às páginas de identificação do contrato de trabalho e das anotações da Previdência Social. Artigo 345. Após a distribuição e a autuação, os autos serão imediatamente conclusos ao juiz para o despacho inicial, ficando dispensada, salvo ordem judicial em contrário, a prévia tomada de informações do INSS ou do empregador do acidentado. Parágrafo 1º. Sem prejuízo dos esclarecimentos que a hipótese concreta exigir, as informações eventualmente solicitadas versarão, inciso 1, quando requeridas do INSS, sobre os elementos de acidente típico, de doença profissional ou do trabalho, e de benefícios em geral, previdenciários ou acidentários, inciso 2, quando dirigidas ao empregador, sobre os salários pagos no período e a data de admissão e o exame médico admissional, a frequência do autor durante o mês do acidente e eventuais afastamentos, por motivo de doença ou acidente. Parágrafo 2º. Poderão ainda ser solicitadas cópias repográficas da documentação pertinente às informações mencionadas no parágrafo anterior, tais como a comunicação de acidentes do trabalho CAT, a ficha de tratamento do acidentado, os laudos completos de perícias administrativas acidentárias ou previdenciárias, folhas de frequência, pedidos de afastamento por motivo de doença ou acidente, entre outros. Artigo 346. Os exames no setor de perícias acidentárias da capital serão marcados em regra na presença do autor, que ficará devidamente intimado da data, hora e local da sua realização. Artigo 347. Nos 30 dias anteriores à efetivação do exame pericial, os autos serão remetidos ao setor de perícias acidentárias, certificada a data da remessa. Artigo 348. Recebendo os autos, neles o escrivão do setor de perícias documentará o recebimento, procederá ao registro próprio e dará início ao seu controle. Artigo 349. O setor de perícias acidentárias da capital, sob a responsabilidade de um escrivão, tem duas seções, a de expediente ambulatorial e a de expediente processual. Artigo 350. Os exames médicos serão realizados nos ambulatórios do setor de perícias acidentárias, nos dias úteis de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h. Parágrafo único. Um escrevente técnico judiciário do setor de perícias acidentárias atenderá, no mesmo andar, as varas de acidentes do trabalho da capital, no que tange à marcação dos exames, evitando coincidência de horários, intervalos inferiores a 30 minutos, retenção abusiva de vagas em ambulatórios e qualquer outra circunstância que possa dificultar a pauta e o desenvolvimento das perícias. Artigo 351. O encaminhamento dos processos entre as varas acidentárias
da capital e o serviço de perícias acidentárias será feito pelas próprias unidades envolvidas, mediante relação e carga no sistema informatizado. Artigo 352. Na data do exame médico, se faltar o perito judicial, o escrivão do setor de perícias acidentárias, sempre que possível, ouvirá por telefone o juiz do feito, para os fins da substituição verbal do louvado, remetendo ofício à vara, o qual, despachado, permitirá a imediata ciência das partes. Artigo 353. Na elaboração dos laudos, o perito judicial e os assistentes técnicos farão constar obrigatoriamente os dados principais da carteira profissional, o endereço atual, o número do RG e o número do CPF, se houver. Parágrafo 1º. Compete ao perito a perfeita identificação do examinando, comparando fotografias de documentos, colhendo a sua impressão datiloscópica para anexação ao laudo, e, se necessário, inquirindo sobre a sua completa identificação. Parágrafo 2º. Os laudos que não contenham esses elementos serão devolvidos para regularização. Artigo 354. A chefia da seção de expediente ambulatorial mandará contatos com clínicas e médicos, sempre que necessário, auxiliando os juízes na obtenção de serviços autônomos, vedando-se certidões conclusivas que transfiram a responsabilidade pelas soluções. Artigo 355. Os exames e serviços subsidiários ou complementares, simples ou complexos, serão solicitados, justificadamente, pelos peritos ou assistentes técnicos, ao magistrado, que designará a clínica dentre aquelas cadastradas no portal do Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 35 a 45, nas normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Parágrafo 1º. A necessidade de todo e qualquer exame ou serviço subsidiário ou complementar, simples ou complexo, deverá ser informada nos autos para a ciência das partes e eventual deliberação do magistrado. Parágrafo 2º. Na impossibilidade de realização do exame requisitado, caberá à clínica informar imediatamente ao juízo e ao perito para que seja designada outra clínica pelo magistrado, nos termos do caput, ou para o perito aponte outro exame, indicando minuciosamente as providências que considerar necessárias. Artigo 356. Os exames e serviços referidos no artigo anterior serão antecipados pelo INSS, nos termos do artigo 8º, parágrafo 2º da Lei 8.620, na forma do parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213 e seu decreto regulamentador 3.048. Artigo 344, inciso 2, parágrafo único. Observando-se ainda o disposto na Resolução 232 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 1º. Não há convênio entre Poder Judiciário, coordenador do pagamento e as clínicas que aderem à sistemática existente. Parágrafo 2º. As clínicas não têm garantia de manutenção dos serviços que prestam caso a caso e devem estar cadastradas no portal do Tribunal de Justiça. Parágrafo 3º. O escrivão do setor de perícias acidentárias elaborará, até o segundo dia útil do mês subsequente, as relações dos serviços prestados pelas clínicas, encaminhando-as às varas de acidentes do trabalho, que as remeterão ao INSS para pagamento. Artigo 357. Com os resultados de todos os exames complementares, a chefia da seção de expediente ambulatorial intimará o perito judicial, mediante termo nos autos devidamente assinado pelo experto, anotando a data da intimação a partir da qual terá fluência o prazo de 30 dias para a redação final do laudo. Parágrafo 1º. O prazo previsto neste artigo ficará suspenso se houver a necessidade de outras diligências, como o retorno do autor para reavaliação clínica ou a realização de vistoria ao local do trabalho,
caso em que o perito, devolvendo os autos e os demais elementos que serão anexados, formulará requerimento dirigido nesse sentido ao juiz do processo. Parágrafo 2º. Se a intimação for recusada pelo perito, o fato será certificado nos autos para efeito de decurso do prazo e comunicação à vara de origem. Parágrafo 3º. Os peritos devolverão os autos e os demais elementos diretamente ao setor de perícias acidentárias, para ulterior remessa à vara de origem, certificando-se a data. Parágrafo 4º. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 10 dias após a apresentação e juntada do laudo aos autos, independente de intimação. Artigo 358. Até o 5º dia útil do mês subsequente, os ofícios de justiça das varas de acidente do trabalho elaborarão relação dos laudos apresentados, indicando os peritos por eles responsáveis, remetendo-a à Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Nacional do Seguro Social. Artigo 359. A perícia realizada em consultório, a assistência médica em audiência e a inspeção judicial obedecerão à mesma disciplina estabelecida para a perícia do setor naquilo que for compatível. Artigo 360. As perícias ordenadas pelas câmaras de direito público do Tribunal de Justiça e pela Corregedoria Geral da Justiça, no que couber, serão regidas pelo regramento previsto nesta seção. Artigo 361. Respeitadas as peculiaridades locais, aplicam-se, no que couber, os preceitos constantes desta seção às ações de acidente do trabalho que tramitam nas várias das comarcas do interior.